a responsabilidade de pregoar com o tema, e o tema qual a minha esposa colocou no cartaz, a qual eu vou visitar, é o culto da vitória. Então eu trouxe uma palavra da maior vitória que nós recebemos, dada por Deus, para que nós podemos estar aqui hoje. E a maior vitória que o Senhor nos deu foi o seu Filho ter vindo para morrer em forma de sacrifício por cada um de nós, amém? Então essa foi a maior vitória. Então o texto do qual eu li, que se encontra em Marcos 1, versículo 9, vai dizendo que aconteceu que naqueles dias, que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João, aonde? No Jordão. Então, amado querido igreja, eu quero que você entenda e compreenda nesses poucos 20 minutos de palavra. Não quero estender muito, não quero ser cansativo, não quero ser padrônico, mas para uma boa pessoa que quer entender e compreender, ela absorve essa palavra. Então, amados queridos irmãos, Jesus tinha um ministério, sim ou não? Jesus, ele tinha uma chamada vinda, direcionada de seu Pai, sim ou não? Jesus, ele tinha um propósito na terra, qual eu e você temos que ter como cristão, como servo, como, aleluia, um servidor de Cristo, amém? Ninguém aceita Jesus para não ter um chamado, ninguém aceita Jesus para ser um parafuso, para colar numa cadeira, somente simplesmente abrir um culto e ir para casa. Não! Nós aceitamos Jesus para fazer o glória, o seu ID, para falar das suas maravilhas, para trabalhar para o reino. Então eu quero que a igreja entenda, Jesus Cristo, ele tinha um ministério, sim? Sim. Só que para que eles, aleluia, pudessem ir ao deserto, para ele poder sair, oh glória, daquele lugar e ser curado, ele precisava de algo. Qual era aleluia, a necessidade de Jesus para poder ir ao deserto? Poucas pessoas deixam passar despercebido. Ele precisava ser o quê? Batizado. Ele precisava o quê? Ser cheio. Ele já era cheio, já veio da glória cheio. Só que não tem outro texto, não tem outra passagem bíblica que vai dizendo, oh glória, que Jesus, aleluia, foi revestido, foi cheio, recebeu o Espírito Santo, a não ser nesse batismo, a não ser aleluia, no Jordão. E para que todo o povo visse, o texto vai dizendo, igreja, glória, ele vai para o Jordão, e no Jordão encontra-se um homem, um profeta do Novo Testamento, que se chama o que, igreja? João Batista, que ele estava batizando. E quando ele vê Jesus, oh glória, ele testifica, ele sente. Jesus entra no Jordão, aleluia. Espírito Santo de Deus é forte, oh glória. Quando Jesus entra no Jordão, aleluia, automaticamente ele diz, oh aleluia, João, oh batiza, aleluia. Agora eu vejo João Batista se diminuindo para Jesus. Eu não sou digno nem de desatar as alpargatas, ou melhor, as sandálias, ou em outras traduções, as correias dos teus pés. Mas Jesus disse assim, ó João Batista, batiza, porque é necessário. Então haveria uma necessidade de Jesus. E o texto vai dizer, igreja, glória, quem tem Bíblia e está aberta, pode ler, glória, versículo 10, e logo que saiu
E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito como que forma ou glória, como uma pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz. Essa voz, igreja, foi a voz de Deus, essa voz foi a voz do seu Pai, dizendo para todos que estavam ali, confirmando e dizendo: esse aí não é qualquer um, esse aí não vem de qualquer lugar, não. Ele disse com a voz, e a pomba desceu e ficou, aleluia, como forma corpórea, aleluia. E ele falou: este é meu filho amado, com prazo, aleluia. Versículo 11: e ouviu-se uma voz dos céus, dizia: tu és o meu filho amado, a quem me compraste. Versículo 12: e logo o Espírito o impeliu. Observa, quando Jesus foi cheio, quando Jesus recebeu uma presença, quando todos testificaram que o seu Pai queria lhe dizer, para aquele povo que estava ali, e todos que ouviram a voz, agora o Espírito, aleluia, que guiava Jesus, que estava em Jesus, depois de ter enchido o capacitado, agora leva para ser tentado por Satanás. Agora eu aprendi uma coisa, igreja, aleluia, que só vai ao deserto, só vai ser tentado por Satanás primeiro, aleluia, que é revestido, ou primeiro que é cheio, primeiro que é transformado, primeiro, aleluia, que recebe algo do céu. Jesus Cristo, ele era tudo, glória. Jesus Cristo, ele é onisciente, onipotente, onipresente, porque o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, é uma trindade. Mas só observa, aleluia, que o Espírito só vai impedir Jesus Cristo para ir no deserto quando ele é batizado e recebe o Espírito da capacitação para fortalecer. Houve uma vitória grande. Por que houve uma vitória grande? Porque Jesus Cristo não cedeu para Satanás. Observe, eu não estou falando de 4 dias nem de 5 dias. Eu estou falando de 1 mês e mais 10 dias. 30 com mais 10, 40 dias. De noite e de dia, sem comer e sem beber. Aí às vezes a gente está passando um dia tão difícil que 2 horas para matar a carne em jejum nós não queremos. Aleluia. Satanás tentou Jesus por 3 vezes, e nenhuma das vezes Jesus cedeu e caiu. Por quê? Porque Jesus estava cheio. Hoje Satanás não está tentando só uma vez, já está derrubando o cristão. Por quê? Porque está vazio. E quem está vazio, Tatiana? O diabo derruba com palavra, derruba com prazer, derruba com praga. Por quê? Porque está vazio. Agora eu aprendi uma coisa: quem está cheio, desce. Quem está cheio, busca. Quem está cheio, persevera. Quem está cheio, aleluia, deixa, aleluia, Jesus te capacitar. Jesus Cristo, irmão, aleluia, ele precisou dizer assim: eu vou para o Jordão. Jordão, irmão, se você for ler e pesquisar, não é água, não é água suja. Jordão foi o mesmo, Jordão foi o mesmo lugar que um homem chamado Naamã, o rei, não quis entrar lá porque era sujo, a água era poluída. Ele disse assim: tem tantas águas cristalinas em Damasco, por que mandou ele lá para o Jordão? Jesus Cristo entrou no Jordão também por uma forma para mostrar para eu e você que a água, que a sujeira que está no Jordão, aleluia,
não nos torna impuro, aleluia. O que nos torna impuro é o orgulho, aleluia. Jesus Cristo disse: João Batista é um homem, João Batista foi filho de uma mulher, mas eu tenho um ministério, o meu ministério vai ser destravado, mas eu vou até João Batista, sabe por quê? Porque todos o que vê João Batista batizando acham que não é da parte do meu pai, mas eu vou até lá, ó glória, e vou testificar o ministério a qual João Batista foi dado da parte do meu pai. O quê? Batizar. Ele dizia: arrependei, vos raça magnífica, porque é chegada a hora do Senhor. Aleluia. Não é porque, aleluia, tem pregadores que dizem aleluia, é porque Jesus precisa. Não, Jesus Cristo quis o testificar o chamado ministério de João Batista. Ei. Jesus Cristo tem testificado o teu ministério, tem testificado o teu chamado. Por quê? Porque Ele tem colocado uma presença, uma essência, uma unção da tua vida. Só você que ainda não viu. Meu Deus, aleluia. E eu me sinto me dizer: Jesus, aleluia, João Batista foi nascido de mulher, mas a Bíblia diz que o Senhor fala que nascido de mulher não tem nem um antes e nem um depois que seja cheio que nem João Batista.